139, esses salmos eles se destacam no meio da comunidade cristã e no meio do povo de Deus na face da terra. Até mesmo entre a comunidade judaica existem alguns salmos que são bem comentados, falados, cantados, pregados, estudados. E o Salmo 121, cá para nós, é um dos que eu mais gosto, e o que eu mais gosto de pregar é nele, porque esse salmo assim tem assunto que não acaba mais, graças a Deus. Eu gostaria de ler esse salmo que ele diz assim, em nome de Jesus: olho para os montes e pergunto, de onde me virá o socorro? Pergunta o salmista. Ele mesmo responde, o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não deixará que você tropece. Aquele que o protege não cochilará. Aquele que é o guarda fiel de Israel não cochila e nem dorme. O Senhor é o seu protetor. Amém, irmãos? Amém. Você crê nisso ainda? Amém. Glória a Deus por isso. Então, o Senhor é o seu protetor. O Senhor está ao seu lado como uma sombra que abriga. O sol não fará mal de dia a você, nem a lua de noite. O Senhor o guardará de todo mal e Ele protegerá a sua vida. O Senhor o guardará em tudo o que você faz, agora e para sempre. Amém? Glória a Deus por essas bênçãos. Hoje nós vamos meditar no tema debaixo da proteção do Pai. Amém? Eu gostaria que você deixasse a Bíblia aberta aí, tá? Minha querida irmã, meu querido irmão. Se está aí no celular, ó, fixa a tela aí, deixa aí que a gente vai mastigar esse salmo, tá bom? Vamos nos alimentar dessa palavra para a gente começar a semana bem, com aquela fé acesa, firme e maravilhosa no nosso Deus e Pai. Deus amado, querido Senhor, nós te agradecemos por esse prelúdio de louvor, de exaltação, de adoração ao teu nome. Obrigado pela oportunidade de ofertar, de dizimar na tua casa. Obrigado pela vida dos irmãos e das irmãs que aqui estão presentes e os que estão presentes online. Meu Deus, venha nesta noite falar aos nossos corações, trazendo-nos a tua graça, a tua misericórdia e a tua unção. Fala, Senhor, edificando, consolando, exortando, segundo a tua vontade, para a glória do teu nome. Fortalece-nos a força do teu poder, perdoa nossos pecados e derrama sobre nós a tua graça, agora e para todos sempre, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Podeis assentar então, em nome de Jesus. Veja aqui, meus irmãos, minhas irmãs, antes de começar a pregação, eu gostaria de pedir oração a você pela minha filha, a Samara, minha filha mais nova. Ela não amanheceu muito bem hoje, e eu tive que levá-la para o hospital. A gente foi para lá, um pronto-socorro de um plano que a gente tem, e nós ficamos lá de 1 e pouca até eu sair de lá, era 4h15, para poder chegar em casa, tomar um banho e vir para cá. Ela ficou lá tomando medicamento, e ela está em casa se recuperando, e ela pediu, pai, peça oração na igreja por mim, e eu estou fazendo o pedido dela, né? Além do pedido dela, é o meu, que vocês orem para que o Senhor possa restabelecer a saúde dela, amém? Muito bem, meus irmãos e irmãs, debaixo da proteção do Pai, Salmo 121. Irmãos, que Deus é Pai, a Bíblia não nos deixa dúvida nenhuma. Deus é Pai, tanto por ser Criador, como por ser nosso Salvador. Deus, Ele é o Pai de toda a criação, Ele é o autor de toda a criação. Por quê? Porque Gênesis capítulo 1, verso 1, diz lá claramente, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então Deus como Criador, Ele é o autor, Ele é a origem e Ele é o Pai de toda a criação. Ele criou todas as coisas. E também como Redentor, Ele também é Pai dos seus filhos adotivos em Cristo Jesus. Conforme está lá em João capítulo 1, verso 12, que diz assim, mas a todos quanto receberam Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, nos que creem no seu nome.
Então Deus tem dois tipos de filhos, né? Podemos dizer assim, filhos por criação e filhos por adoção. Mas Deus é Pai, a Bíblia fala disso claramente. Jesus até ensinou uma oração, e ele começa essa oração dizendo, Pai nosso que estás no céu. Veja, ele não disse, meu Pai que está nos céus. Ele disse, Pai nosso. Ele incluiu a todos nós na família de Deus. E no Salmo 121, essa relação que a gente tem com o Pai, ele é bem realçado no Salmo 121. Nós vemos esse Pai cuidando, protegendo, guiando, abençoando, livrando, acampando ao redor dos seus filhos, das suas filhas, e ajudando o seu povo a peregrinar, a caminhar nessa terra para a glória do Senhor Jesus. Então hoje nós vamos meditar sobre debaixo da proteção do Pai, Salmo 121. A primeira coisa que nós vamos analisar é o versículo 1 e 2. Pode ser? Pode ser aí então? Fica aí atento. Versículo 1 e 2. A primeira coisa que o salmista nos chama a atenção, no Salmo 121, é o verso 1 e 2. Ele nos chama a atenção para que nós, quando estivermos passando por tribulação, perseguição, decepção, dor, sofrimento, ou por qualquer intempérie da vida, ou por qualquer problema na vida, ele diz que nós não devemos olhar para a terra, mas olhar para o alto, buscar a presença de Deus. Ele diz assim, olho para os montes e me pergunto, de onde me virá o socorro? Veja, que ele não diz aqui que ele olhou para o rei de Israel, que ele olhou para um general poderoso, que ele olhou para um governador, para um amigo influente. Não, ele diz que ele estava passando por um problema, e esse salmo aqui foi escrito num contexto em que o salmista estava passando por um grande aperto, apesar dele não dizer o que é, ou o que era o aperto que ele estava passando, mas ele deixa transparecer que ele estava no olho de um furacão, um problema muito grande estava acontecendo na vida dele. E o que ele deixa aqui a transparecer também para nós, é que provavelmente ele tenha buscado socorro em vários lugares, talvez entre um amigo, talvez entre um político influente, talvez entre uma autoridade dali onde ele morava, mas ele descobriu que buscou socorro em todo lugar, e ele não achou. E aí ele resolve pela fé olhar para o monte, ou para os montes. Por que olhar para os montes? Por que olhar para os montes é a pergunta. Ele diz, olho para os montes e me pergunto, de onde me virá o socorro? Aí o verso 2 ele responde, ele mesmo responde. Ele diz que ele olhou para os montes, perguntou de onde viria o socorro. Aí vem a resposta, olhar para os montes por quê? Porque naquela época havia dois tipos de culto, né? O culto ao Deus verdadeiro e o culto aos ídolos. Haviam alguns ídolos que eram ídolos das montanhas. Havia ídolos do vale, havia ídolos da terra plana, havia ídolos da floresta e havia ídolos dos montes. Ídolos que eram adorados em montanhas, em lugares distantes, em montes. E aí ele está perguntando, olha, eu olho para os montes e me pergunto, de onde me virá o socorro? O que ele está dizendo? Ele está dizendo, olha, o meu socorro não vem de nenhuma fonte, nem humana, nem divinamente falsa. E aí no verso 2, ele responde dizendo, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então veja, ele olhou para vários montes, ele procurou socorro em vários lugares, e ele não achou esse socorro. E aí, o que é que ele faz? Ao invés de olhar para o monte onde estava Astarote, onde estava Baal, ele resolveu olhar para um monte todo especial que tinha lá na terra de Israel, que era o Monte de Sião. E o que é que estava lá no Monte Sião? Estava o Templo de Salomão. E no Templo de Salomão, quem é que habitava lá? Era o Senhor dos Exércitos, Deus Todo-Poderoso. Então ele olhou para o monte certo, ele olhou para o lugar certo e para a pessoa certa. Quando ele passou
passou os olhos na montanha e dirigiu os seus olhos e fixou a sua mente no monte de Sião, na casa de Deus, no Deus de Israel, ele disse que achou socorro. Ele disse que achou refúgio. Ele disse que achou a bênção de Deus sobre a sua vida. Então, a primeira coisa que o salmista nos ensina é que quando nós buscamos ao Deus vivo, o Deus poderoso, nós devemos contemplar à nossa volta o poder de Deus. É contemplando o poder de Deus que nós aprendemos mais facilmente como é o nosso Deus. Ele diz que olhou para os montes, e olhando para os montes, ele viu toda a criação de Deus diante dos seus olhos. Ele viu lá o sol, ele viu a lua, ele viu as estrelas. E aí, quando nós contemplamos a obra de Deus, o Salmo 19 chega até a dizer, né? Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Lá em Romanos capítulo 1, Paulo diz que Deus se manifesta por meio das obras criadas. O seu poder, a sua onipotência, a sua onipresença se manifesta pelas obras criadas. Quando nós contemplamos a criação de Deus, nós chegamos à conclusão que existe uma mente poderosa, que existe um ser poderoso que criou todas as coisas. Então o que é que nós aprendemos? Quando nós olhamos para a criação, o seguinte fato: se Deus criou o céu e a terra, então é um Deus de poder, é um Deus de sabedoria, é um Deus de glória, e se esse Deus está ao nosso lado, nós não temos que temer coisa nenhuma, porque o Criador de todas as coisas está conosco. O Deus que criou o sol magnífico, que criou a lua, que criou as estrelas, como disse Jó, que fez a terra e a pendurou no vazio, ou como diz o profeta Isaías, que ele é tão grande, tão majestoso, tão poderoso, que as nações para ele são como grãos de pó na palma da sua mão, ou como a gota de um balde de água que cai sobre a terra. Então veja a grandeza, a magnitude desse Deus. Então, quando nós estivermos passando por aflição, nós devemos contemplar a criação do nosso Pai. Colocar os nossos olhos nas obras criadas, e as obras criadas irá manifestar a glória do próprio Deus. Então, olhando para a criação que está diante de nós, nós vemos que nós temos um Deus criador dos céus e da terra. Aí vem o verso 3 e 4, que vai falar outra coisa. Além da criação do Pai, revelando a Ele para nós, nós aprendemos no verso 3 e 4, que os olhos de Deus, nosso Pai, estão sobre nós. Não é só a criação do Deus Todo-Poderoso que está presente aí para nós contemplarmos, mas também os olhos de Deus estão sobre nós. O que é que diz o verso 3 e o verso 4? Ele diz assim, ó: Ele não deixará que você tropece. Aquele que o protege não cochilará. Aquele que guarda Israel não cochila e nem dorme. Você prestou atenção na linguagem aqui? Ele está dizendo, olha, com Deus não tem esse negócio de dia nem de noite. Com Deus não tem esse negócio que uma hora ele guarda de noite e não guarda de dia. Uma hora ele guarda de dia e não guarda de noite. Ele está dizendo, olha, a guarda, os olhos de Deus estão sobre nós e nos guarda a qualquer momento. Tem uma coisa interessante aqui. O verbo guardar é o substantivo de guarda. Essa expressão no hebraico tem um sentido de proteger. E esse verbo, essa expressão guardar, é usada 6 vezes no Salmo. 6 vezes. No verso 3, no verso 4, no verso 5, no verso 7 e no verso 8. Então, qual é a grande ênfase do Salmo? É que esse Deus, que é criador dos céus e da terra, Ele é o nosso Pai. Ele se manifesta a nós através da criação,
ele se revela a nós, mas ele não está distante por trás da criação. Os olhos deles estão sobre nós. E esse olhar de Deus não é um olhar desinteressado. Não, é um olhar que nos guarda, que nos vigia, que nos protege. E aí o salmista diz que Deus nos guarda, ele não se cansa, ele não cochila, ele não se afadiga. Ele está de plantão 24 horas por dia, guardando seus filhos e filhas. Os olhos deles estão sobre nós. Irmão, eu chego a dizer que Deus nem sequer bate a pestana. Ele está de olho atento, guardando a gente, protegendo a gente. Sabe por quê? Porque Deus sabe também que o inimigo não dorme. O inimigo está aí, 24 horas, rondando ao nosso redor, procurando a quem possa nos tragar. Ora, se o inimigo está 24 horas ao redor, procurando quem possa tragar, Deus está 24 horas por dia, de olhos abertos, vigiando, guardando, protegendo e livrando o seu povo. Então Deus dá o troco. E nós estamos bem na foto, porque nós estamos sendo guardados pelo próprio Deus. Veja o que diz o Salmo 34, verso 5. Ele diz assim, olha que versículo maravilhoso no Salmo 34, versículo 15, melhor falando. Ele diz assim, os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos à sua oração ou ao seu clamor. Você quer bênção maior do que essa, irmão? Você quer bênção maior do que essa, irmã? Você quer graça maior do que essa? Vou ler de novo, para você ouvir bem. Olha, os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos. A quê, irmãos? A quê? O que é que ele está aberto aí? O que é que diz o salmista? Ao quê? As orações. Isso quer dizer que se você não orar, o problema não é dele, ele está pronto para escutar. O problema é seu, que deixa de orar. Porque os ouvidos dele e os olhos dele estão abertos sobre nós. Agora, por que os ouvidos, os olhos de Deus repousam sobre nós e os ouvidos de Deus estão bem abertos para escutar a nossa oração? Sabe por quê? Agora vá para o Salmo 32, verso 8. Ele vai dizer por quê. Sabe por que ele faz isso? Ele diz assim, instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. E sobre as minhas vistas, olha aí, sobre as minhas vistas, agora tem uma coisa, ele diz aqui, te darei conselho. Sobre as minhas vistas te darei conselho, mas esses conselhos só vão chegar até nós se nós orarmos a Ele. Se nós pedirmos a Ele, se nós clamarmos a Ele, se nós buscarmos a Ele, se nós pedirmos a Ele. Amém? Você está entendendo? Você entendeu? Então veja, primeira coisa, Deus coloca a criação dele diante de nós e revela a sua glória, revela o seu poder, revela a sua graça através da sua criação, para que nós, contemplando a criação, nós louvemos o Criador. Mas esse Deus, que é o Criador de todas as coisas, se Deus criou o sol, por que Ele não pode nos dar um pão? Se Deus criou a lua, por que Ele não tem poder para nos dar um copo com água? Se Deus criou todas as galáxias, por que Ele não tem poder para nos dar uma roupa para vestir? Se Deus é o dono de todo ouro e toda prata, por que Ele não pode nos dar um emprego, abrir uma porta, providenciar uma ajuda financeira para nós, nos dar um livramento? A própria criação diz que esse Deus tudo pode. E Jesus até disse que o que era impossível para os homens é possível para Deus. E o mesmo Jesus que disse que tudo é possível para Deus, ele também disse que tudo é possível ao que crê. Então, esse Deus se manifesta, mas esse Deus também está com os seus olhos sobre nós. E a Bíblia diz que os olhos dele repousam.
para. Olha, lá em Provérbios, Salomão diz assim: os olhos do Senhor estão sobre todos os moradores da terra, e Ele contempla a todos. Deus dá aquela passada de vista assim, não foge nada do raio-x do olhar dele. Ele vê tudo, Ele vê o pensar, o falar, o proceder. Ele vê quem vai levantar, quem vai sentar, quem vai deitar, quem vai se espreguiçar, quem vai roubar, quem não vai roubar, quem vai fazer o bem, quem não vai fazer o mal. Ele vê tudo, nada escapa do olhar dele. É mais perfeito do que o olhar do super-homem. O olhar do super-homem diante de Deus é vesgo. Deus olha perfeito, Deus tem um olhar perfeito. Aí a Bíblia diz que esse Deus que tem um olhar perfeito, Ele reposa, Ele para contemplar o seu povo. Isso se chama cuidado, isso se chama amor, isso se chama proteção, isso se chama atenção. E aí a Bíblia diz que Ele não só olha, mas Ele também escuta o nosso clamor. E o que é clamar? É gritar, é chamar por Deus. Então, Ele faz isso. Uma terceira coisa que nós vemos, que nós aprendemos aqui no verso 6 e 5, veja aí, versos 6 e 5, o salmista diz assim, olha, ele fala assim, 5 e 6, o Senhor é o meu protetor, o Senhor está ao seu lado, como sombra que abriga de dia. O sol não lhe fará mal, nem de dia, e nem a lua de noite. O que é que ele está querendo nos ensinar aqui no verso, vamos ver melhor, versos 5 e 6. Sabe o que é, irmãos? Além desse Deus repousar os olhos sobre nós, o salmista está dizendo que esse Pai que nos protege, a sua presença está bem juntinho de nós. Veja, Ele não só se revela, Ele não só olha, Ele não só escuta, mas como também Ele está bem pertinho de nós. A Bíblia diz que quando eu me casei com minha esposa, nós nos tornamos uma só carne. Isso se chama intimidade, integração, comunhão. Mas quando a gente lê a Bíblia, a gente percebe que tem alguém que é mais íntimo de nós do que aquele que é uma só carne com nós. Tem uma pessoa que é muito mais íntima comigo do que a minha própria esposa, que é uma só carne comigo. E quem é? É Deus. Deus é mais chegado do que o irmão. Deus é o mais chegado do maior chegado seu. Porque enquanto o teu chegado, o máximo que ele pode fazer é estar ao teu lado, a Bíblia diz que Deus não só está ao teu lado, mas Deus habita em você. Você é templo de Deus. Você é um tabernáculo vivo de Deus andando na terra. Eu ouvi uma vez um pregador dizendo que o crente é uma casa que carrega a Deus dentro dele. E é verdade, segundo a Bíblia Sagrada. Então, o que é que o salmista está dizendo? Ele está dizendo que a presença do nosso Pai está bem junto de nós. Aí eu coloquei uma nota aqui que diz assim, aquele que nos guarda não está apenas assentado em seu trono, nos vendo lá do alto, mas também está junto de nós para nos proteger de todo o mal. Isso não significa que os cristãos obedientes nunca enfrentarão dificuldades e perigos, ou que nunca sofrerão dores físicas e emocionais. As coisas que Deus permite que aconteça conosco, dentro da sua vontade, pode até causar dor, sofrimento, mas no final, tudo se transformará em bem e em glória ao seu nome. Então, esse é um Deus íntimo. É aquilo que José disse aos seus irmãos, Os irmãos de José, quando Jacó morreu, está lá no final de Gênesis isso, Quando Jacó morreu, aí os irmãos de José começaram a conversar entre eles, Aí a conversa era mais ou menos assim, Ih, rapaz, agora o pai morreu, José, o governador do Egito, tem o poder da vida e da morte na mão. O pai morreu, agora ele vai se vingar de nós, das nossas esposas, dos nossos filhos. Ele vai mandar passar a espada em todo mundo, vai arrebentar com a gente. Ele só esperou o pai morrer.
Aí José ficou sabendo, reuniu toda a sua família, e José disse uma coisa para eles, que Paulo vai repetir lá em Romanos capítulo 8. José olhou para ele e disse assim: olha, não tenham medo, eu não vou fazer nenhum mal, nem a vocês, nem às suas esposas, nem aos seus filhos, nem às suas casas. Porque todo o mal que vocês me fizeram, Deus transformou em bênção. Olha que Deus tremendo. Por isso que Paulo vai falar lá em Romanos 8, que ele diz: tudo contribui para o bem daquele que ama a Deus, daquele que é chamado segundo o seu propósito. Tudo contribui. As dores que a gente passa, as tribulações que a gente passa, as dificuldades que a gente passa, tudo contribui, irmão. É que a gente tem visão curta, né? Nós temos visão curta. Aqui nós temos essa visão curta, né? Aqui a gente precisa de óculos físicos e óculos espirituais. Mas quando chegar a eternidade, que Deus abrir aquele telão assim, e a gente contemplar tudo o que Deus fez, a única reação nossa, sabe qual é, irmão? Sabe qual é, irmã? Sabe qual é? Já viu a unção da coruja? Já viu? A coruja, quando ela vê luz, o que é que ela faz? Ó. E o que vai sair da nossa boca é só glória a Deus e aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Porque Deus está trabalhando. Deus está lapidando. Deus está cuidando. A Bíblia diz que nós somos como um vaso nas mãos do olheiro. Nós estamos na casa do olheiro, o olheiro está lá, ó, pá, eita, tá errado aqui, deixa eu quebrar essa alça aqui. Aí ele, pá, dá uma pancada, aí o crente, ai meu Deus, ai doeu, né? Foi o capeta, não foi o capeta não, foi Deus mesmo que quebrou. Deu uma coxadinha aqui, Deus dá uma coxadinha ali, dá uma lapada aqui, dá um puxão de orelha ali, e vai aperfeiçoando o crente vai crescendo na graça, no conhecimento de Cristo Jesus, crescendo em santificação. Então o salmista diz que o Deus que se revela pela criação, o Deus que nos contempla e nos escuta, é o Deus que está presente junto conosco. E aí ele usa duas figuras de linguagem aqui, ele diz assim: olha, o sol não te queimará ou te molestará de dia, e nem a lua de noite. Ele está dizendo, ó, Deus vai te guardar de dia e de noite. Nenhum mal vai chegar junto a você, a não ser aquele que Deus permitir, para a glória e o nome dele. Mas no geral, ele vai nos guardar, ele vai nos livrar, ele vai nos abençoar. Por quê? Porque assim como aquele pai, olha irmãos, você irmão, olha para cá. Lembra quando você era criança? Hein? Lembra? Né? E os pais de hoje fazem isso, né? O Anderson faz isso, né? A irmã também faz isso. Os pais que têm filhos pequenos aqui. Quando o bebê começa a andar, o que é que a gente faz? Né? A gente pega na mão, né? Vai ensinando os primeiros passos. Aí ele pega na mão e fica todo confiante. Aí a gente solta um pouquinho, ele vai, cai, a gente pega na mão de novo, levanta e ensina a andar, até que ele chega a uma idade que ele anda com suas próprias pernas. Deus está fazendo o mesmo com a gente, irmãos. Deus é o Pai que segura na nossa mão, que nos levanta quando a gente cai, que coloca remédio nas nossas feridas quando a gente se machuca, que traz a gente para o colo para nos consolar, que nos corrige na hora certa, no momento certo, porque Ele está presente do nosso lado. Ele está conosco em todos os momentos da nossa vida. Por isso que o Salmo 121, ele fala da proteção do Pai sobre as nossas vidas. Quando você se esquecer, porque tem crente que às vezes esquece que Deus age na vida dele. Sabe o que você faz? Ó, um dia que São Paulo tiver com o céu limpo, dá uma olhada para as estrelas. É. Ou então tenta olhar o sol meio-dia. Vê se tu consegue. Né? Dá uma olhada para a criação. Para ouvir se aparece aí algum pardal. Vai ver um pardal cantando, homem. Vai ver um pardal cantando, mulher. Você vê a obra de Deus, a grandeza de Deus. Né? Eu me lembro que uma época eu estava muito deprimido, e eu saí no quintal, morava lá em Sergipe, saí lá no quintal, sentei no quintal, e eu estava desanimado, triste, abatido, e eu, meu Deus, que tristeza, e uma vontade de chorar, não sabia se chorava, se arrancava os restos dos cabelos que ainda tinha, um problema danado, uma luta danada, né?
E aí eu sentei num toco que tinha no quintal. Morava numa casa de aluguel e eu tinha uma jaqueira lá. E a mulher cortou uns galhos e deixou uns tocos lá. Eu sentei e fiquei sentado. Aí, de repente, não sei porquê, eu comecei a olhar uma fileira de formiga carregando folhas. E eu comecei a contemplar aquilo ali. Eu digo, passou uma formiga, irmão, ela era minúscula, mas ela carregava uma folha tão grande que eu disse assim, como é que pode uma formiguinha dessa carregar uma folha dessa? E você sabia que aquilo ali, Deus usou para tirar a tristeza e a melancolia da minha vida? Eu fiquei pensando, eu falei, se Deus criou um inseto como esse, que consegue carregar 5 vezes mais o peso dele, por que Deus não pode me ajudar nessa situação? Por isso que a Bíblia diz, de vez em quando, diz assim, ó, para tudo, encerra tudo, vai olhar a criação que você vai ver o Criador. Que você vai contemplar o Criador. Então o salmista está dizendo, olha, quando você estiver atribulado, sofrendo, olha para os montes, mas olha para o monte certo, olha para o monte Sião, aonde está sentado lá o divino Pai, o glorioso Deus, o todo-poderoso Criador dos céus e da terra. Quando você olhar para lá, você vai se lembrar que os olhos dele estão sobre você, repousa sobre você, e que o ouvido dele está aberto para ouvir a tua oração, ouvir o teu clamor. E não só isso, que ele também está ao teu lado, te protegendo de tal forma que o sol nem a lua te fará mal algum. Sol e lua aqui é símbolo de tudo aquilo que pode te prejudicar. Aí eu te pergunto, Deus pode nos livrar de qualquer coisa ou não? Sim ou não, irmãos? Não, fala alto, irmãos, senão o anjo não anota. Sim ou não, igreja? Porque Deus é poderoso mesmo. Amém? Então nós devemos abrir a boca e dizer de todo o coração, sim, Deus cuida de nós porque Ele está ao nosso lado. Nós temos um grande companheiro, que é Deus. Por isso que os antigos cantavam, né? Fica conosco, ó amado e bom Jesus. Fica conosco pelo teu divino amor. Como os discípulos te pediram no caminho, né, de Emaús, fica conosco, ó amado e bom Jesus. E por último, o cuidado do nosso Pai está ao nosso redor. Está em nós e está ao nosso redor. Veja aí verso 7 e 8, que ele diz assim, ó. O Senhor o guarda de todo mal e o protege a sua vida. O Senhor guarda em tudo o que você faz, agora e para sempre. Amém? Você crê nisso? Você crê nessa bênção? Que o cuidado de Deus está aí ao nosso redor? Então escute bem. Não precisamos temer a vida nem a morte, o dia de hoje nem o dia de amanhã, o tempo nem a eternidade, pois estamos sob o cuidado amoroso de nosso Pai. A expressão todo mal refere-se a qualquer coisa que poderia nos prejudicar. Porém, em sua graça, Deus transforma em bem as coisas que a carne, o mundo, o maligno usa para nos destruir. Deus tem poder para transformar em bênção. Porque Ele é Deus. Amém? Então, nesses dias tão atribulados, nesses dias tão sofridos, que a sociedade brasileira está vivendo, o crente tem que ler o Salmo 21, tem que cantar o Salmo 21, tem que agradecer a Deus, porque Deus é o Deus do Salmo 21, e esse Deus do Salmo 21 é o nosso Deus, é o nosso Pai, que se revela pela criação, que seus olhos estão sobre nós, que os seus ouvidos estão atentos ao nosso clamor, que a sua presença está ao nosso lado e que Ele está ao nosso redor, acampado, nos protegendo. Amém? Que o Pai amoroso cuide de você, cuide de nós e que nos abençoe em nome de Jesus. Vamos ficar de pé.